processo para a eleição de uma nova direção do CEPT? Primeiro, é nomeada uma comissão eleitoral para conduzir esse processo, constituída por professores, técnicos e alunos do setor. O processo de escolha da nova direção envolve duas fases. A primeira delas é a consulta à comunidade, que serve para informar ao conselho setorial quais são os nomes preferidos daquela comunidade, que são os professores, técnicos e alunos do CEPT. E é esta consulta que acontecerá no dia 1º de setembro. Depois de feita essa consulta, a comissão eleitoral informa ao conselho setorial os nomes dos candidatos a diretor e vice-diretor e a quantidade de votos que cada um deles obteve. Aí começa a segunda fase. O conselho setorial recebe os nomes dos candidatos a diretor e vice-diretor do setor e faz a eleição propriamente dita. Depois, encaminha para o reitor da UFPR 2 listas tríplices, uma para diretor e outra para vice-diretor. E a palavra final e nomeação acontecem. Então, o processo que está acontecendo agora não elege diretamente os novos diretor e vice-diretor? Exatamente. Agora, estamos no processo de consulta comunidade setorial, a fase na qual os interessados em se tornarem diretor e vice-diretor poderão expor a todas e todos quais são as suas propostas para os próximos 4 anos. O resultado desta escolha é um indicativo para a decisão do Conselho Setorial, que é quem realmente toma a decisão. Ou seja, o Conselho Setorial e a Reitoria tradicionalmente costumam respeitar o resultado da consulta pública à comunidade. Por que nas normas de consulta são mencionadas 2 listas tríplices? O voto não é feito para chapas com candidato a diretor e vice-diretor? É importante deixar claro que todas as normas de consulta à comunidade estão fundamentadas na legislação. A determinação de que a consulta à comunidade seja feita utilizando listas independentes existe tanto na Lei 9.192/95 quanto no Decreto 1916/96, especialmente quando nos 2 documentos legais existe a determinação da votação uninominal, ou seja, a escolha de um nome para cada cargo e não a escolha por chapa. A consulta à comunidade acontecerá, então, no dia 1º de setembro. Por que tão antes do fim do mandato da atual direção? A preocupação da Comissão Eleitoral com o cronograma de consulta à comunidade considerou o fato de termos férias em plenos meses de setembro e outubro e feriado prolongado na segunda semana de setembro. O primeiro semestre letivo de 2022 termina no dia 17 de setembro e o retorno às aulas para o início do segundo semestre será no dia 17 de outubro. A comissão entendeu que, para que a consulta à comunidade possa ser a mais ampla e com maior participação possível, é importante que ela aconteça em período de aula. É por isso que a escolha do dia 1º de setembro para a consulta pública considerou, além da questão das férias, o fato de em tal data ainda não terem começado as provas de final de semestre. Foi levado em conta também o tempo hábil para encaminhar o resultado para o conhecimento do Conselho Setorial e para o processo com as listas tríplices chegarem à reitoria a tempo da nomeação. E por que será utilizado um sistema eletrônico de votação? O Helios Voting é um sistema de votação eletrônica desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia do Massachusetts e foi utilizado na eleição para reitor e vice-reitora da UFPR em 2020. É um sistema seguro, auditável e de rápida apuração de votos. Mais adiante, toda a comunidade setorial receberá instruções sobre como ele funciona e faremos um exercício no qual será simulada uma situação idêntica à da consulta setorial. Dessa forma, todas e todos terão conhecimento prévio de como o processo de escolha acontecerá no dia 1º de setembro. Vamos mudar um pouco de assunto. Quem que pode votar nessa consulta à comunidade? Pode votar quem faz parte da comunidade setorial. São 3 categorias: os docentes, os técnicos administrativos e os estudantes. E cada uma das categorias tem especificações. Podem votar os docentes do quadro permanente da universidade, em efetivo exercício no CEPT, e os docentes sêniores. Para os servidores técnico-administrativos, a regra é a mesma. Eles precisam fazer parte do quadro permanente da universidade, em efetivo exercício no CEPT. E os estudantes precisam estar vinculados a algum curso técnico, de graduação ou de pós-graduação stricto sensu do CEPT. Então, os alunos da especialização e do MBA não votam? Não, eles não votam.
E os professores substitutos votam? Eles também não votam, pois não fazem parte do quadro permanente da universidade. E como saber se eu estou habilitado a votar? Nas normas de consulta à comunidade, existe a previsão expressa de tornar pública e com antecedência a listagem com todos os votantes. Além disso, a mesma listagem será testada no momento da simulação do sistema que já foi mencionado. Qualquer dúvida ou problema que apareça será resolvido a tempo da consulta do dia 1º de setembro. Por que existem 3 categorias de votantes e cada uma delas com peso diferente? Isso não é uma injustiça? Todos não deveriam ter um peso idêntico? Essa questão é bem importante. A definição de que o peso dos votos dos docentes será de 70% segue uma determinação legal, prevista tanto na Lei 9.192/95, quanto no Decreto 1916/96, assim como no Regimento e no Estatuto da Universidade e no Regimento do CEPT. Realizar uma consulta à comunidade com qualquer peso diferente para os votos dos docentes seria cometer uma ilegalidade. Restam, portanto, 30% do peso dos votos, que foram divididos de forma igualitária entre os técnicos, administrativos e os estudantes. Essa mesma legislação foi seguida para a última eleição para a reitoria da UFPR em 2020. Mas foi assim na consulta passada, em 2018? Não, na consulta passada existia uma proporção diferente. A Comissão Eleitoral de 2022 entendeu que era necessário adequar as normas da eleição ao que determina a Lei 9.192/95 e o Decreto 1916/96, pois ambos prevêem, expressamente, a proporção de 70% para os votos dos docentes. Não se trata de uma modificação arbitrária, e sim do respeito à legislação federal que regulamenta o tema. Aliás, é importante que fique claro que cada consulta à comunidade tem regras próprias, que podem ser comuns às anteriores ou podem ser modificadas, dependendo do que a comissão eleitoral definir. No dia 1º de setembro está agendada a votação. Como que isso vai acontecer? No dia 1º de setembro, entre 8 e 9 horas da manhã, a comissão eleitoral encaminhará a todos os votantes um e-mail no endereço institucional @ufpr, contendo o endereço para a votação e também a senha individual de acesso. Entre 9 da manhã e 9 horas da noite, os membros da comunidade setorial poderão votar na consulta pública. O processo, propriamente dito, será explicado em outro momento, de forma mais detalhada, de modo que não fique nenhuma dúvida sobre ele. Agora, é importante saber que, depois de encerrado o tempo de votação, será feita a apuração imediatamente, que poderá ser acompanhada pelos candidatos e candidatas, pelos respectivos fiscais e por todas as pessoas da comunidade setorial que assim o desejarem. Como existem 3 categorias de votantes, a apuração dos votos de cada categoria será seguida do cálculo do peso dos votos de cada categoria. Somente então será possível saber a classificação dos candidatos, de acordo com o número de votos que receberam da comunidade. No momento em que a apuração terminar, a comissão eleitoral comunicará o resultado oficialmente para a comunidade setorial. Abre-se um prazo para recurso e só depois o resultado é encaminhado ao Conselho Setorial. Ele é quem encaminha a segunda parte do processo eleitoral, que é a composição das listas tríplices. Eu ainda tenho dúvidas sobre o processo eleitoral. Onde eu posso me informar? Todas as informações sobre o processo eleitoral são veiculadas no site do CEPT e também nas redes sociais do setor. Se você ainda tiver dúvidas, pode enviar um e-mail para a Comissão Eleitoral no endereço eleiçãosetorialcept@ufpr.br, com eleição escrito sem o tio e sem o cedilha, que está aparecendo aí na tela. A Comissão Eleitoral está à disposição para tirar todas as dúvidas que você possa ter. É só entrar em contato com a gente. Até a próxima!